partir disso, centralizando-se todos os objetivos na pessoa que vai conduzir o negócio, na pessoa que se coloca à frente, na pessoa que se torna o rosto daquilo que deveria ser, todo o resto se torna acessório. Eu acredito que no começo esse é um bom passo para que eu consiga desenvolver diversas áreas da minha vida que eu tenho deixado travado por não saber priorizar o peso que cada coisa vem trazendo, vem tendo na minha vida. Então, esse negócio de uma pessoa só engloba a advocacia, engloba a perícia grafotécnica, e o mais importante, que é a advocacia e a perícia, é que engloba a interseção entre a perícia e a advocacia, que é uma coisa que eu estou chamando de zona de colapso. Essa é uma ideia que eu tive. Essa é uma ideia que eu tive meados do ano passado, por volta de dezembro ou janeiro desse ano, em que eu falo sobre a interseção entre a perícia e a advocacia, porque a gente tem muitos processos, geralmente são os processos de maior complexidade, em que se envolve algum tipo de perícia. E dentre essas perícias, a gente tem essa correlação entre o que é pericial e o que é jurídico, o que é técnico e o que é legal. O juiz, no caso, os juristas, eles não conversam com o técnico, né, que é o perito. E o perito não conversa com o jurista, que é todo o corpo do processo. Os advogados, o juiz, a defensoria, o Ministério Público. Então, há um ruído na comunicação, há uma falta dessa comunicação. E muita coisa é perdida nesse meio, quando as duas grandes áreas elas precisam interagir. E aí acontecem resultados desastrosos. São quesitos mal formulados, 3 ou 4 trocas de peritos, porque um é nomeado e ele não entende o processo, ele desiste, o juiz nomeia outro, e acaba que acarreta uma demora desigual, totalmente injusta no processo. São laudos mal formulados, são uma série de erros, né? Não sei se eu já falei a parte de quesitos, mas a quesitação é o principal termo que conduz o perito a chegar na resposta que as partes desejam, né? As perguntas que são as perguntas que são impostas, né? Que são apresentadas, elas fazem parte da resolução, elas fazem parte da investigação do perito. E muitas vezes o advogado deixa que apenas o juiz faça esses quesitos. E aí todas as partes ficam atreladas a questões genéricas. E o perito, sem ter no que trabalhar, sem ter um material a ser produzido, sem ter um norte de condução, ele também faz uma perícia genérica. E aí, isso é muito do que eu tenho buscado combater quando eu criei essa tese da zona de colapso. Eu quero, através desse conceito, martelar na cabeça dos advogados e dos peritos que eles precisam estar atentos. Os peritos na área jurídica, né? Na área técnica, na área jurídica, e os advogados na área técnica, que é responsabilidade de ambos, já que o trabalho deles é correlacionado com o trabalho da outra área, ter um conhecimento mínimo, saber o básico, para que ele possa desenvolver um bom trabalho e que possa trazer resultados positivos para o seu cliente. E aí, voltando aqui, o negócio de uma pessoa só envolve advocacia, perícia, zona de colapso. E aí eu coloquei aqui também que essas áreas, coloquei não, vou colocar, né? Que essas áreas, elas passam por uma coisa, que é o marketing pessoal. Se a partir desse momento eu desejo me tornar a imagem da minha prestação de serviço, não só como um profissional em si, mas a parte de
que todos os atos que eu faço levam a isso, eu acredito que os atos que eu tomo no meu dia a dia e as práticas que eu faço, elas também refletem na forma que eu sou visto. E aí, sendo visto pelas pessoas, né? Principalmente as pessoas mais próximas que já me têm nas redes sociais antes mesmo da minha formação. Sendo visto em desenvolvimento, não importa a área que seja desenvolvimento, eu acredito que isso reforça uma boa imagem, reforça uma boa estrutura de continuidade, de crescimento, de que eu estou caminhando em direção a um futuro melhor. E eu acredito que reforçando a imagem de que um futuro melhor está sendo traçado, está sendo seguido, isso reflete também na vida profissional, porque a gente lida na nossa vida, de um modo geral, com sucessos e fracassos. Só que o sucesso em algumas áreas impulsiona o sucesso em outras. Então, se eu consigo, dentro do que eu me proponho, cumprir grande parte do que eu me propus, automaticamente eu fico mais motivado a dar continuidade a projetos anteriores que antes, porventura, eu fracassei. Ou iniciar novos projetos, abandonar alguns que eu vejo que não se encaixa na minha vida. E isso é uma coisa que eu já pratico muito. Eu inicio projetos e se esses projetos não são projetos que se encaixam em quem eu sou, em quem eu me tornei, na transformação que eu busco para mim mesmo, então eu abandono esse projeto e inicio outro. A única coisa que eu não abandono é o principal, que é a minha profissão. Mas todos os outros projetos que são correlatos, que são satélites, que estão ao redor, eu não tenho preocupação nenhuma em começar ou parar. Então, aqui que eu vou fazer é o seguinte. Eu botei, ó, advocacia, marketing pessoal. Dentro do marketing pessoal, aí aqui engloba a construção geral. Aí agora eu vou para a parte do profissional. O profissional nada mais é do que aquele livro do Austin Kleon, Morte e Seu Trabalho. Nada mais é do que eu falar das teses que eu trabalho, eu mostrar o meu dia a dia, minha rotina de trabalho, eu cobrar posições, né? Expor alguns casos em redes sociais, aparecer, né, em eventos das profissões e ser visto com pessoas que exercem essas profissões, criar um networking, criar uma rede de pessoas que trabalham e lidam com as áreas correlatas que eu trabalho também. Então, no marketing profissional, ele, apesar de eu ter colocado separado aqui, ele é, de forma contextual, uma extensão. Porque se eu estou falando de um negócio, que eu sou o negócio, o marketing profissional é a vertente mais séria. É a vertente que busca demonstrar para as pessoas o trabalho que eu exercito. Os resultados que eu tenho, claro, dentro dos limites éticos,